Economizador de combustível. Não estamos falando de hidrogênio, né? Pelo amor de Deus. O que eu vou fazer aqui é uma adaptação imitando a injeção eletrônica para carros carburados, certo? Nós vamos fazer com que o carburador tenha um comportamento semelhante ao da injeção eletrônica, que é quando você está reduzindo a velocidade do carro usando a marcha, freia o motor, descendo uma serra, se aproximando de uma lombada. Quando a rotação do motor da injeção eletrônica, certo, está com uma rotação alta, porém você não está acelerando, ela vai cortar o fluxo de combustível, desligando completamente os bico-injetores, certo? Nós vamos fazer com que o carburador, usando um contagiro digital, tenha um comportamento semelhante. Como que nós vamos fazer isso? O carburador tem uma bobina que fica lá dentro dele, que fecha, quando desliga a ignição do motor, desliga o contato da chave, né? Uma solenoide, tem um pequeno furo lá e uma agulha. Quando desliga a ignição do motor, essa bobina é desligada e ela vai fechar o fluxo de combustível para que os vapores da gasolina não vão para dentro do motor, afogando ele, dificultando a próxima partida, certo? Nós vamos usar essa bobina como recurso para fazer o nosso corte de combustível. Então, nós vamos fazer uma cópia do sistema de injeção eletrônica. Vamos precisar de um contagiro digital, como esse aqui, né? Por que o digital e não o analógico? O digital tem opções de fazer o corte de combustível a partir de 100 RPM, certo? A lenta do motor é 1000, ok. O contagiro analógico, ele só vai permitir o corte de combustível a partir de 2000 RPM. Nós vamos usar como comando para isso o Shift Light, certo? Aquela luz que acende quando se deve trocar de marcha, ela é configurável, certo? Nesse modelo de contagiro, ele tem um fio, esse aqui, específico para se ligar um canhão de LED, um Shift Light externo, como uma forma auxiliar, né? Ele tem um Shift Light próprio, mas é bem pequenininho. Você pode colocar uma caneta de LED, um canhão de LED ou algo assim, ligado nesse fio, com um limite de até 100 mA de consumo. Por ser apenas 100 mA de consumo, precisamos usar um relé de eletrônica, certo? Blindado. De preferência um relé que seja normalmente fechado. Por quê? Enquanto esse relé estiver desativado, usaremos contatos fechados, aqui, e esse outro aqui em cima, que vai manter a bobina do carburador ativada, e assim o seu carro funcionará normalmente. Por que não vamos fazer o contrário? Se der alguma pane no sistema, alguma coisa parar de funcionar, o relé vai manter o seu motor funcionando normalmente, com a diferença que não irá cortar o fluxo de combustível como a gente quer, mas você continua a sua viagem tranquilamente, certo? Aqui. O contagiro digital, nós temos um pequeno problema aqui. Quando ele acende o Shift Light, ele vai comutar com o negativo da bateria e não com o positivo. A bagunça dos gatos aí. Com o negativo. Nós vamos usar o segundo gatilho de ativação na alavanca do carburador, aquela que tem o parafuso para o ajuste da marcha lenta. Vamos isolar ele, colocar um contato elétrico. No momento que você não está com o pé no acelerador, ele vai dar o contato, vamos ativar um outro relé automotivo
comum, relé auxiliar, certo? Tá um pouco sujo, tá velho. Ativar esse relé auxiliar. E vamos inverter. A carcaça do carburador está ali conectado à carcaça do motor, ao carro, certo? Obviamente está conectado ao negativo da bateria. Como o nosso contagiro também vai nos dar conexão com o negativo da bateria, não vai funcionar. Vamos usar esse relé ativado pelo carburador para nos fornecer o positivo, certo? O fase da nossa bateria. Quando recebermos o positivo neste relé e acima de uma determinada rotação, o contagiro vai ativar o shift light, fornecendo o negativo para este relé, ele será ativado. Como temos a bobina do carburador conectado no normalmente fechado, significa contato fechado do nosso relé, ele será ativado e ele vai abrir esse contato, cortando a corrente elétrica lá da bobina do nosso carburador, fazendo ela fechar. Descendo um morro, por exemplo, o motor em alta rotação e não está acelerando, corta completamente o fluxo de combustível. Completamente não. Sabemos que temos várias passagens de ar dentro do carburador. A bobina ela vai cortar apenas o fluxo de combustível do gicler da marcha lenta. No caso do meu carburador, eu tenho um Gol 92, motor CHT 1.6, carburador Brosol 3032, 2 estágios. Temos o gicler da marcha lenta, o gicler principal do primeiro estágio e o gicler do segundo estágio, certo? Essa bobina vai cortar apenas o combustível do gicler da marcha lenta. Porém, o carro vai gastar muito menos combustível do que se ficasse, por exemplo, funcionando na marcha lenta normal, mas sem estar em alta rotação. Entenderam mais ou menos? Ficou confuso, né? Motor parado, o carro parado normal com o motor funcionando na marcha lenta tem um certo consumo de combustível, ok? Se você estiver descendo uma serra, a marcha engatada, e o motor está em alta rotação, porém você não está acelerando, o consumo de combustível vai ser maior do que no regime de marcha lenta. Devido à alta rotação, o vácuo formado pelos pistões vai aumentar, suga mais ar externo, obviamente vem mais combustível. Desligando essa bobina, vamos reduzir, eu imagino, talvez os 90% desse consumo. E nós vamos perceber isso diretamente na temperatura do motor. Vamos perceber que o motor vai ficar mais frio. Pelo fato de estar com o seu carro andando, recebendo o vento no radiador, reduzindo a temperatura do motor, porém não estará queimando combustível e vai ficar um pouco mais frio, certo? Mas isso não será um problema em questão do desempenho, pois o carro tem uma válvula termostática. Ao atingir uma certa temperatura, essa válvula irá fechar e ele não ficará mais tão frio. Isso não vai prejudicar o funcionamento do motor, o desempenho da gasolina, certo? Vamos fazer a montagem das peças aqui, certo? Lembrando, contagiro digital, certo? Não analógico. Um relé de eletrônica, esse relé eu retirei de um estabilizador do computador, e um relé comum. Se tiver 2 relés de eletrônica, também, não tem problema, funciona melhor até. Vamos lá.
Aqui temos a instalação do nosso segundo sensor, que fica aqui no carburador, que é nessa alavanca, certo? Isolei a alavanca do carburador, focaliza. Isolei a alavanca do carburador com uma fita isolante e prendi com aquela fita lacre, ou alguns chamam de fita REC. Prendi aquele conector de fio, certo? Vamos tirar o cabo aqui, né? Macho e fêmea, normal. E o fio vai conectado aqui neste plug. Quando desacelera, tira o pé do acelerador, ele vai tocar no parafuso de regulagem da marcha lenta, dando contato para o nosso segundo gatilho. E assim, com esse sistema, o nosso carburador poderá copiar o comportamento do sistema de injeção eletrônica, nos dando alguma economia de combustível, certo? E espero que tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que logo estarei fazendo um outro vídeo andando com o carro durante o dia a dia, mostrando como ficará o comportamento desse sistema no funcionamento do carro. Valeu!